Há 3 meses, a água, a lama e os odores de 5 bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul avançaram sobre mais de 470 cidades. No total, mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas de alguma maneira, e 580.000 tiveram que abandonar as suas casas, deixando o estado em situação de calamidade extrema. Mas apesar de não serem cristalinas, as águas serviram para espelhar as complexidades de nossa sociedade. Um estudo do Observatório das Metrópoles mostrou que os efeitos das enchentes se impuseram com muito mais força nas regiões mais pobres das cidades. Eu acho que existe um mecanismo muito maior que nós, que é a forma que a sociedade se organiza, que ela ainda ela prioriza uma minoria rica e que não está nas zonas periféricas, em consequência pessoas brancas, né? E a gente precisa discutir sobre isso, né? Então a gente viu como se organizou e aí a ação política institucional mesmo de pensar em liberar as zonas turísticas da cidade, enquanto os bolsões de lixo continuam nas periferias, né? Então tu vai pela região da Farrapos, é terrível. O cheiro continua insuportável e as pessoas estão fazendo por elas mesmas, o que não é certo. Se existe o centro da cidade que conseguiu todo o atendimento, todo o aparato de limpeza e higienização para liberar inclusive os comércios, por que não chegou na prioridade, na maioria, né? Além disso, o estudo nos diz que as áreas mais atingidas também concentram uma proporção maior de pretos e pardos. Isso é importante porque, segundo o pesquisador do observatório, a população negra é menos favorecida em termos salariais, qualificação profissional e nível de escolaridade. Atingir mais pobres é a regra geral. E quando a gente vai olhar historicamente, inclusive alguns dos bairros mais ricos, eles alagavam antigamente. Né? Por exemplo, a Cidade Baixa e uma parte do Menino Deus alagavam muito quando o dilúvio passava por ali. Ao longo do século XX foram feitas várias obras, né? Foi canalizado o Arroio Dilúvio, depois foi feito todo o sistema de proteção contra enchente, os diques. Essas áreas pararam de alagar e daí foi a partir desse momento que pessoas mais ricas começaram, né? Virou um bairro de classe média ali, aquela região. Mas não era. Então, o que aconteceu, na verdade, mesmo esses bairros então, mais ricos que alagaram, eles são mais ricos porque foram feitas essas obras de proteção. Isso mostra um pouco de como a gente constrói nossas cidades, né? Que é basicamente a população de alta renda escolhe onde quer morar, né? O mercado imobiliário escolhe essas áreas mais protegidas para construir, e os pobres não têm essa opção, né? Homens do passado pisando no futuro, vivendo no presente. Há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que nem sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Do bolo glacê, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai. Quem falha cai. Artista e produtora, Negra Jaque é idealizadora do Galpão Cultural e presidente regional da Nação Hip Hop Brasil, gênero referência das lutas sociais e políticas da periferia. O movimento musical, desde seu surgimento, serve como uma ferramenta de denúncia de injustiças, defesa de minorias e promoção cultural, sempre a partir do esforço coletivo. Acho que a formação é muito do trabalho coletivo. Desde os meus 17 anos eu estou na cultura hip hop e a gente não sabe trabalhar. Ou se é hip hop é coletivo. Não existe outra forma. O que nos assustou na dinâmica dos próprios abrigos, que não eram do hip hop, a maioria, né? Que é isso, mulheres e crianças primeiro, esse é o primeiro cuidado, e a gente viu aberrações acontecerem dentro dos abrigos. Coisa que o hip hop prega há 50 anos. Não. Primeiro um lugar onde fiquem as mulheres e as crianças, né? Sendo cuidadas, depois vê o resto, né? Depois a gente vê. E então, eu acho que foi isso que nos ensinou. Acho que foi as aspirações, cidadania e humanidade que o hip hop nos ensina há 50 anos. Assim. Em um momento em que as águas inundaram não apenas as casas, mas também os sonhos, os objetivos, os planos, as histórias de mais de 2 milhões de gaúchos, houveram locais que precisaram ser e foram lar para quem perdeu tudo. O Galpão Cultural, localizado no Partenon, foi um desses agentes que acolheu quem precisava. Mariana Marmontel e Natiele Silveira, integrantes do Galpão, foram afetadas pelas águas e receberam auxílio da instituição.
28 dias fora de casa, depois desse tempo todo fora de casa, ainda são vários desafios que a gente continua vivendo todo dia, né? De trabalho foi tudo, né? De trabalho eu perdi, eu tinha todos os meus, quase tudo, na verdade, eu tinha todos os meus insumos, né? Minhas matérias-primas para a produção dos meus empreendimentos em casa. Então, eu e meu namorado, a gente tinha uma head shop, a gente perdeu tudo da head shop. Eu tenho uma marca de acessórios, que é a Dona da Roda, que eu perdi todos os produtos. Geralmente, quando acontece assim momentos de caos e crise, né, a gente como indivíduos de periferia, né, a gente automaticamente, imediatamente se une, né, une nossas forças e a gente busca algo que é familiar para nós, né, algo que é familiar, que vai nos acolher e que tem um significado. O Galpão Cultural conta atualmente com 128 inscritos para metas emergenciais, de médio e longo prazo. Entre as iniciativas realizadas, destacam-se a entrega de 322 cestas básicas, 40 toneladas de donativos arrecadados, 100 voluntários envolvidos, 100 cobertores doados e 200 kits de higiene. O Galpão me ajudou muito nessa parte social, né, como cesta básica, né, que é a nossa necessidade maior, né. Assistência governamental a gente não recebeu nenhuma, mas a gente estava recebendo assistência do movimento hip hop. Não é de hoje que esse tipo de instituição atua em prol das famílias da periferia. A união das comunidades tem feito aquilo que os governos têm dificuldade de fazer: entender a realidade das famílias vulneráveis e pensar estratégias de sobrevivência, distribuindo refeições, cestas básicas, produtos de higiene, levando informação aos afetados. A gente tem um histórico no Brasil dos bairros mais pobres ter esse espírito comunitário, né, de se ajudar, inclusive algo que deveria ser muito pensado agora nesse momento de reconstrução. A Nação Hip Hop, o Galpão Cultural, a Negra Jaque, o DKG, essas pessoas contribuíram muito para isso, né? Para esse pertencimento, para esse dar um novo significado, né? A esse processo, esse momento de caos e crise. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui é o Mano Sabotagem, vou seguir sem pilantragem.